Amém? Que bênção, louvado seja Deus. Que bom ver você por aqui, num fim de semana de feriadão, onde alguns irmãos viajaram para curtir um pouco a família e as bênçãos que Deus lhes tem dado. Nós estamos aqui para adorar a Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de permanecer em nossa cidade. E eu quero convidá-los para abrir comigo a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, no capítulo de número 18. Na sequência das parábolas que estamos estudando, essa não seria a próxima. Mas quando eu fui ver, eu achei que era a próxima e já tinha feito o sermão. Então, a que seria de hoje vai ficar como a última, que vai falar sobre humildade. Então, nós vamos saltar uma e vamos continuar. Lucas, capítulo 18. Eu quero convidar você, à medida que encontre o texto, a se colocar em pé. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, vou esperar que todos encontrem. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Façamos uma leitura responsiva do texto da palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, sente-se do lado de alguém que tem, para poder compartilhar e não perder a leitura. Lucas, capítulo de número 18. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este vizinho. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Todos comigo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos ao Senhor. Senhor, tua palavra diz que nós nem sabemos orar direito. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Senhor, tu és a pessoa mais importante do universo. Tu és o maior amor da nossa vida. Tu deste Cristo Jesus por nós. E nós, muitas vezes, Senhor, não desfrutamos da bênção maravilhosa de ter comunhão íntima com o Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, porque nós sabemos que temos que orar. Nós sabemos que precisamos de orar. Nós sabemos, Deus, que é um privilégio para nós ter comunhão íntima contigo. Nós sabemos que poucos prazeres, ó Deus, nenhum prazer se compara verdadeiramente, Senhor, nenhum prazer. A bênção da comunhão íntima com o Senhor e do enchimento do Teu Espírito por meio da oração. E ainda assim, Senhor, nós não perseveramos na oração. Isso faz parte da nossa terrível índole natural. A carne é pecadora, é miserável, ela foge da oração. Ela acha que consegue sobreviver sozinha e consegue realizar as coisas por sua própria capacidade. Então é necessário, muitas vezes, que o Senhor venha e nos fira. Nos fira com uma enfermidade, nos fira, ó Deus, ó Pai, com um aperto financeiro, nos fira, ó Deus, muitas vezes, Senhor, com a dor de se afastar de um abraço de alguém que amamos, para que nós nos humilhemos e busquemos a Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Os discípulos um dia pediram: ensina-nos a orar. O Senhor nos ensinou como, mas, Senhor, agora nosso pedido é: Senhor, move-nos a orar. Em nome de Jesus, move-nos a oração. Nós te amamos, Deus, precisamos de Ti. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos.
Queridos irmãos e irmãs, se existe algo que acaba com qualquer soberba do coração de alguém que se diga crente, é verdadeiramente a intensidade de sua vida de oração. Porque se todos nós formos sinceros, verdadeiramente, nenhum de nós ora o tempo que deveria orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Oração, sim, é uma prática na qual nós entramos dentro do nosso quarto, como ensinou o Senhor, fechamos a porta de maneira secreta, oramos ao Pai, e o Pai nos abençoa secretamente em público. Mas a Bíblia também diz que oração não é só o tempo da devoção, o tempo da comunhão, mas é o estilo de vida do cristão. E, amados amigos e irmãos, eu nunca conheci alguém que pudesse dizer que está plenamente satisfeito com a maneira com a qual ele exerce a sua vida de oração. E eu louvo a Deus por isso, porque ao saber que falhamos nessa área, nós precisamos nos humilhar na presença do Deus eterno e clamar a Ele em oração, que nos perdoe o pecado da falta de oração. E quando nos voltamos a Ele nessa oração, Ele quebranta o nosso coração e nos ensina que a oração é uma bênção. Esse texto nos apresenta a bênção da oração. E ao olhar para o texto dessa noite, amados irmãos, em primeiro lugar a palavra nos diz que a bênção da oração é um dever. A bênção da oração, a oração é uma bênção, mas ela é um dever. Olha aí para o versículo de número 1. Versículo de número 1. Leia comigo, eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vocês leiam, por favor. Oração é um dever, não é um conselho, nem é uma opção. James Packer e Caroline Nystrom têm um livro precioso chamado Oração do Dever ao Prazer. Você começa com o dever, mas a maneira em que você se aprofunda neste dever, o Espírito Santo te enche de prazer. Mas Jesus disse que oração para nós é um dever, é um mandamento, é uma obrigação para a vida de todo cristão. Porque quando nós oramos, nós estamos expressando que sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a mão do Senhor nos conduzindo a cada instante, nós não conseguimos levar a nossa vida adiante. Por isso o Senhor Jesus diz para mim e para você que a oração é imperativa, é obrigatória, é, amados irmãos, mandatária. Ela vem dos céus para o seu coração. Ela é um dever. Mas talvez você me diga: pastor, como cumprirei este dever? Como cumpriremos esse dever? Certa feita os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. E aí Jesus ensinou aquela oração que está lá em Mateus 6, de 9 a 13, que você vai repetir comigo. Nunca vi oração no meio do sermão, né? Mas vamos fazer aquela oração juntos, vamos lá? Portanto, vós orareis assim, diz Jesus, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que nós devemos orar. Irmãos, essa maneira de orar, ao nos mostrar que a oração é um dever, ela nos ensina a consciência que devemos ter antes de orar. E a primeira consciência que nós devemos ter é que Deus é nosso Pai. Deus não é mais nosso inimigo, não é um Deus irado contra nós, pronto a nos lançar no inferno. Se nós cremos em Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos entrar na sala do trono confiadamente, com livre acesso na presença do Senhor, amados amigos e irmãos, porque Deus é nosso Pai. Deus não é para você um Deus distante, é um Deus pessoal, Ele é seu Pai. Mas além de ter esse senso da paternidade de Deus, que vem a nós por causa da fé em Jesus, nós temos que ter um espírito comunitário quando oramos. Nós não devemos ser egoístas. O texto não diz Pai meu. Pai meu. Não. O que o texto diz? Pai nosso.
Deus abençoa a mim através da oração, mas abençoa comigo todos os meus irmãos e também o corpo de Cristo. Mas além disso, além de que Deus seja Pai, nós temos que ter a consciência de que Ele é Altíssimo. Então nós oramos sim com intimidade, com proximidade, mas como reverência. Porque Pai, a gente pode se aproximar, que nem o Luciano está aqui, que abraça a Letícia de uma maneira preciosa, rindo com ela, que é louco com a filha e ela com ele. Não é verdade? Mas também, Pai tem que respeitar. Por isso o texto diz, Pai nosso que estás nos céus. Deus é Altíssimo. Você é da terra, Deus é dos céus. Tome cuidado quando invocar a presença do Senhor. Não zombe de Deus. Não se burle dele. Ele é Altíssimo, Ele é santo, Ele é diferente de tudo que existe. Para cumprir esse dever, eu tenho que ter a consciência de que Deus deu Jesus por mim, é meu Pai. Que eu faço parte de um povo de Deus. E que esse Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, é exaltado sobre tudo e sobre todos. E aí, então, quando eu começo a orar, na minha oração, eu peço porque Ele é a pessoa mais importante, eu digo, santificado seja o teu nome, ou seja, Deus separado para adoração, para exaltação, seja o nome do Senhor. Quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele é a maior bênção da minha vida, e entendo que fui criado para a glória dEle. A minha primeira petição vai ser a santificação, a exaltação, a glorificação do nome de Deus na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, além disso, se eu amo Deus e as prioridades dele são as mais importantes, porque Ele é a pessoa mais importante, eu vou orar pelo grande projeto de Deus, que é a salvação. Venha o teu reino! Venha o teu reino, amados irmãos, é a manifestação do reino de Deus no coração dos pecadores. O Senhor Jesus diz num primeiro momento que o seu reino não vem com visível aparência, num primeiro momento. Mas essa redenção, amados irmãos, que se estende a nós, o povo de Deus, no final de tudo, ela vai transformar toda a criação. E hoje está cativa por causa do pecado, mas vai ser restaurada de maneira gloriosa na presença do Senhor. Então, quando eu oro, vem o teu reino, eu estou orando por salvação, mas também para que o Senhor regresse e manifeste a sua justiça no mundo em que nós vivemos. Mas aí, amado irmão, como eu vou orar se eu tenho que obedecer a esse dever? Então, eu oro adorando a Deus, eu oro pela salvação, pela expansão da igreja, pela salvação de almas, pela manifestação do reino, mas eu oro para que a palavra de Deus seja obedecida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos o conhecimento da vontade preceptiva de Deus, que é a sua palavra. E nos céus, amado irmão, a palavra de Deus é obedecida até nas vírgulas e nos pontos finais, sempre. Se eu amo o Senhor, se eu entendo que a vontade dEle é o melhor para mim, se eu entendo que a sua palavra traz bênção sobre a minha vida, eu vou querer que ela seja obedecida na minha vida, no meu lar, na igreja em que eu frequento em meu país, porque certamente a bênção de Deus há de se manifestar, se a palavra dEle for honrada e obedecida no meu caminhar. Então, amados amigos e irmãos, o Senhor nos mandou orar. Como nós vamos orar? E nós vamos orar com a consciência de que Deus é Pai, nós vamos orar com a consciência de que somos família, de que Ele deve ser exaltado sobre tudo e sobre todos, mas a nossa oração não é faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém? Nem se Deus me dá, não. Nossa oração começa com adoração, oramos por salvação e oramos por obediência. E aí, então, amados irmãos, depois da consciência e depois da prioridade que é Deus, Deus nos dá a bênção de orar por nós. E aí, então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina a orar por sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja bem que ele não diz que você deve pedir pelo pão do seu irmão. Ele diz o pão nosso. Nem que você deve pedir, Deus me dá pão por 100 anos. Você não sabe se vai viver 100 anos. Deixa de ser ansioso. Pede o pão de cada dia. Hoje. E aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois o que vem, meus irmãos? Vocês sabem a oração, vamos lá? Perdoa. Perdão. Então, quando a gente ora por nós, a gente ora primeiro por sustento. Depois a gente ora por perdão. E perdoa as nossas dívidas. As nossas dívidas, as ofensas que temos cometido contra o Senhor. Porque nós entendemos o tamanho do perdão do Senhor e nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, veja bem que você vincula nessa oração o perdão de Deus ao perdão que você dá àqueles que devem a você.
Você pode perdoar as pessoas que pecaram contra você, por quê? Porque nenhuma ofensa que cometeram contra você se compara à ofensa que você cometia contra Deus. E Deus te perdoou de todos os seus pecados. Então, se você entender o tamanho do perdão que recebeu, você vai ser uma pessoa que libera perdão com facilidade. Porque nenhum perdão que você vier a dar se pode comparar ao perdão que Deus deu a você em Cristo Jesus. Se você é pecador, peça. Deus diz que perdoa e purifica se você confessa os pecados na presença dele. Mas depois, irmãos, nós aprendemos a orar por livramento. E não nos deixes cair em tentação. A tentação é humana, irmãos. É segundo as nossas forças. Mas, amados irmãos, ela nos leva a cair por causa do nosso pecado. Então nós devemos pedir, Senhor, não nos deixa, livra-nos da tentação, mas livra-nos também do inferno. O texto diz, mas guarda-nos do mal. E a palavra mal, no original, amados irmãos, é a mesma palavra usada para o maligno. Senhor, livra-nos do lapeta, livra-nos do cão, livra-nos do inimigo, em nome de Jesus. E depois de orar dessa maneira, a única maneira que você tem como terminar a oração é exaltando e adorando o Senhor, pois teu é o reino. Ou seja, tu dominas sobre tudo, tu é a glória. E o que mais? Pois teu é o reino, a glória, o que mais? Para sempre, amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ninguém é mais glorioso que o Senhor. Seu nome será adorado por toda a eternidade. Você foi criado para adorar a Deus. Você precisa entender que a oração, meu querido irmão, não é só um carrinho de supermercado onde você vai, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que nem aquele menino que não ama o pai, só ama as bênçãos que o pai dá. Papai me dá uma boneca, a menina diz. O menino diz, papai me dá um PlayStation. Papai me dá uma patinete. Papai me dá. Só quer o que o pai dá. É claro que Deus vai dar. Mas a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oração, irmão, é uma imensa oportunidade de ter comunhão íntima com o Senhor. Você tem obedecido esse dever maravilhoso da oração? Você tem comunhão íntima com o Senhor? Você ora conforme o Senhor nos ensinou? Agora, você ora, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Deus cura minha dor de barriga, Deus cura minha dor de cabeça, como se Deus fosse seu empregado. Se você entende quem é Deus e conhece Deus e sabe que Ele é um Pai que te ama, que Ele é maior do que todos, que Ele cuida de todos os seus filhos, você vai começar exaltando o Senhor. Você vai, Senhor, me dá a bênção de ver almas sendo convertidas, porque Cristo morreu por elas. É a grande missão de Deus, resgatar o seu povo e a criação. E aí nós vamos orar, então, para que a palavra de Deus seja obedecida em nossa vida e onde estivermos. Então nós vamos pedir, Deus nos sustenta, Deus nos perdoa, Deus nos livra. E vamos terminar a nossa oração adorando a Deus por causa de quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que orar. Se você quiser aprender a orar, ore da maneira que Jesus ensinou. Essa é a maneira correta para você se aproximar do Pai, confiando única e exclusivamente na mediação do Filho, que é Jesus. Que você seja um homem de oração. Amém, meu irmão? Que você seja, meu irmão, uma mulher de oração. Pastor, mas é difícil, pastor. Eu ajoelho lá na minha cama e fico vagando, minha cabeça voa para todo lado. Comece, irmão. Se você não começar, vai ser sempre assim, começa. Se você vagar demais, faz o seguinte. Certa feita, eu li um livro, eu não consigo fazer isso, tá certo? Não é meu estilo, eu acho que a oração tem que ser espontânea. Mas tem gente que consegue. Eu li um livro de Bill Hybels, que ele dizia que ele tinha a mente muito acelerada, então quando ele ia orar, a cabeça dele voava. O que ele fazia? Ele resolveu escrever todas as suas orações. Um grande pensador da história da igreja que fez isso, sabe quem foi? Agostinho de Hipona. As confissões são a biografia da vida de Agostinho, dirigida ao Senhor em oração. Se você, irmão, não consegue fixar a mente, senta lá, comece a escrever para Deus. Outra maneira, canta para Deus. Pega os cânticos, os salmos, os cânticos que nós cantamos na igreja, separa um tempo lá e canta para Deus antes de ler as Escrituras. Depois, leia as Escrituras e aí o seu coração já está calmo e você fala com o Senhor o que está no seu coração. Meu querido irmão, é um dever preciosíssimo o dever de viver na presença de Deus. Orar não é só um dever, mas para quem cumpre esse dever, orar é um imenso prazer. Que Deus faça de você um homem de oração e uma mulher de oração. Amém, meu irmão? Amém. Amém. A bênção da oração, amados irmãos, é um dever. Mas olha para o nosso texto nessa noite. A bênção da oração é perseverante. Em segundo lugar, o texto diz.
A bênção da oração é um dever, mas a bênção da oração é perseverante. Nós vamos ler ainda o versículo 1. 1, 2, 3. Leia para mim o versículo 1, por favor. É nosso dever orar. Uma vez por semana. Na semana de oração, como a gente orou, essas manhãs maravilhosas que Deus tem dado a essa igreja como presente. Só na quarta-feira, só quando eu vou almoçar com o pastor no domingo, o pastor vê que eu oro bonito. Ou aquelas orações eloquentes que algumas pessoas fazem na igreja, né? Meu Deus do céu, né? Você fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir orar desse jeito? Querido irmão, oração é um dever, mas além de tudo é perseverante. O Senhor diz que nós devemos orar sempre. Sempre, irmão, é sempre. É de manhã, de tarde, de noite, certo? Na hora do almoço, da janta, todo dia. Sempre, mas não é só sempre não. Ele diz, sem esmorecer. Amado irmão, no dia da paz, no dia da tranquilidade, no dia da alegria, mas é no dia da luta, é no dia em que o diabo nos persegue, é no dia em que o ferro se levanta contra nós, é no dia da crise, nós temos que orar sempre. Eu não sei se vocês viram, foi de propósito, que a primeira leitura do culto hoje, amados irmãos, conta a história de Daniel. Daniel já é um senhor de idade. Já fazem décadas que ele foi levado para o exílio. E agora os persas dominam aquele que era o Império Babilônico. Já está chegando o tempo de Israel voltar para a sua terra. Daniel tem aproximadamente 80 anos. E ele, amados irmãos, é um dos grandes doutores e um dos maiores cientistas políticos da história da humanidade. E um dos servos que influenciou mais gente num dos maiores impérios que existiu. E aí então Dario da Pérsia sabe da fama de Daniel, bota ele entre os 3 presidentes do reino. Ele serviu ao império anterior e agora é colocado para reinar junto com o rei naquele império. Mas ele tem um espírito excelente e ele se destaca como homem de Deus. E agora Dario está querendo colocá-lo sobre todos os presidentes. E a inveja dos persas é imensa, e eles começam a procurar defeito na vida de Daniel, mas eles falam, nós não vamos achar defeito nenhum na vida desse sujeito. Ele anda na linha, ele é crente, ele é benção. Oh Deus, dá-nos políticos crentes como Daniel, em nome de Jesus. Mas dá-nos crentes como Daniel na igreja, também em nome de Jesus. E eles não acharam nada de que acusar Daniel. Então eles foram mexer com a vaidade de Dario. Amados amigos e irmãos, eles sabem que os persas têm uma lei, uma maneira de lei que não se pode revogar. Quando o rei faz um decreto, bota o sinete do anel e assina o interdito, aquilo não pode mais voltar atrás. Isso é uma vaidade persa, certo? Porque só a palavra de Deus não se pode revogar. O único que não volta atrás é o Senhor. O homem, se erra, tem que voltar atrás e pedir perdão, porque é assim que a Bíblia nos ensina a atuar. Mas então, amados irmãos, eles chegam para o rei Dario e falam assim, rei Dario, o senhor é um grande rei. Eles mexem na vaidade do rei, o maior de todos os reis. Nós amamos tanto o senhor e queremos lhe expressar a lealdade. Mentiram, dizendo que todos os presidentes concordaram. E Daniel não sabia, ele é um dos 3 presidentes. Então eles dizem assim, rei Dario, nós concordamos a liderança do país, que o senhor tem que assinar um interdito no qual o único que deve receber as nossas orações é o rei. Nenhum Deus mais deve ser clamado nem adorado. E o rei gostou do negócio, assinou o decreto. E agora é a lei dos medos e persas que não se pode revogar. Daniel, quando soube disso, irmãos, é um homem que anda com Deus. Ele entrou no quarto dele e orou de manhã, e orou na hora do almoço, e orou no fim do dia, como ele orava todos os dias. Os judeus oravam de manhã no início do dia, oravam, amados irmãos, no meio do dia, e oravam na hora 9, que é às 3 da tarde. 3 vezes ao dia, o judeu ora na presença do Senhor. E as janelas de Daniel são abertas rumo a Jerusalém, e quando Daniel cai de joelhos, eles caem em cima de Daniel. Vocês lembram, eles jogam Daniel na cova dos leões. O rei não quer jogá-lo, eles dizem, rei, a lei dos medos e persas não se pode revogar. E o rei não dorme à noite, e Deus, por sua graça, irmão, fechou a boca dos leões. Podia não ter fechado, e continuaria sendo um Deus fiel. Mas Deus fechou a boca dos leões. Nós sabemos que Daniel foi tirado de lá, e o rei jogou todo mundo lá dentro, que armou a trama junto com as suas famílias. E a Bíblia conta a história que antes que eles caíssem no fundo do poço da cova dos leões, os leões famintos vinham no ar e os estraçalhavam vivos antes que eles caíssem lá no fundo. Porque Daniel foi um homem que se manteve fiel na sua perseverança, na sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Mas talvez você diga, mas pastor, além de Daniel,
Quem mais pode ser um exemplo de oração para mim? O nosso maior exemplo de oração, irmãos, foi aquele que nos ensinou a orar, o Senhor Jesus. Hoje, de maneira diferente, nós vamos passear pelas Escrituras no sermão. Nós vamos ver como Jesus orava. Ele é o exemplo do nosso coração. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus adulto orando no dia da sua ordenação para o sagrado ministério, no dia do batismo. Abra sua Bíblia em Lucas 3, 21 e 22, por favor. Lucas 3, 21 e 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Você tem que ser bom de Bíblia, nós vamos ler um pouquinho. Vamos ler quem achou esse texto. Como nós aprendemos a orar? Jesus ora no começo do seu ministério, quando ele é ordenado, pastor, pregador, profeta, sacerdote e rei, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Lucas 3, 21 e 22, leamos todos numa só voz, vamos? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Encontramos o Senhor em plena obediência, se submetendo a um batismo de um homem, mesmo sendo Deus, para se humilhar, para se identificar conosco. Quando João batiza, ele ora. E a Bíblia diz que quando ele ora, os céus se abrem, amados irmãos. E o Espírito Santo vem com poder sobre ele, em forma de pomba. Jesus exerce o ministério no poder do Espírito Santo. E aí você ouve a voz do Pai diante da humilhação de Jesus. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer, no qual eu tenho a minha alegria. Deus deu um testemunho público. Este é o filhão do coração do papai, a alegria da minha alma. Jesus orou, irmão, e quando orou, o Espírito veio sobre ele e agradou a Deus. Então nós aprendemos a orar. Para começar um ministério, vamos orar. Jesus orou. Mas Jesus orou na cruz, no clímax do seu ministério, no dia mais difícil. Nós vamos ler alguns versículos de alguns livros diferentes. Nós vamos ver as orações que Jesus fez na cruz. Lucas 23, 34. Corra lá, ainda nesse evangelho, vira algumas páginas ou veja aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 23, 34. Lucas 23, 34. Nós vamos ler todos também esse texto. Lucas 23, 34. Assim diz a palavra do Senhor. Contudo, Jesus dizia, vamos lá? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus orou na cruz, irmãos, por aqueles que o estavam matando. E orou também para que Deus perdoasse os pecados nossos, dos seus eleitos, porque não sabemos o que fazemos quando ofendemos o Senhor. Ele orou por perdão. Mas também, amados irmãos, ele orou reconhecendo que Deus o desamparava, que a ira de Deus estava sobre ele. Mateus 27, 46. Abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto nessa noite. Mateus 27, 46. 27, 46. Nós vamos ler todos juntos também, de uma só vez. Mateus 27, 46. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, que é um com o Pai, foi desamparado pelo Pai. Irmãos, naquele dia, Deus está contra Deus, por amor dos filhos seus. Aquele dia, o Pai virou o rosto contra Jesus e o deixou de lado e derramou sobre ele a ira do Deus eterno. Mas ainda assim, o Pai estando contra ele, Jesus não deixa de clamar, citando um dos salmos: Deus meu, por que me desamparaste? Porque derramaste a tua ira sobre mim. Jesus revela todo o seu sofrimento na cruz. Mas continuemos a aprender a orar com o Senhor. Ainda nesta cruz, em João 19, 30, amados irmãos, ele nos mostra que ele está ali para pagar a nossa dívida. Amados irmãos, Paulo diz numa das suas cartas que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e triunfou dos principados e potestades na cruz e os expôs à vergonha. O Senhor envergonhou o inferno quando pagou a dívida do seu povo na cruz. Olha como é que ele paga a nossa dívida. Vamos ler, irmão, João 19, 30, todos juntos a palavra do Senhor, o que diz? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus gritou: tetelestai, está pago. Ele pagou a sua dívida.
Ele pagou a minha dívida. E aí as irmãs vão ler para nós Lucas 23, 46. Quais foram as últimas palavras dele na cruz? Nós estamos aprendendo a orar com o Senhor. Lucas 23, 46. As irmãs vão ler para nós. Podem ler, minhas queridas irmãs. Essa é uma das cenas mais insólitas. Aquele que é Criador entrega a vida. Aquele que é a vida abraça a morte. Ele entregou o Espírito e expirou. Jesus morreu. O Rei da Glória morreu. A história ficou perplexa. A tarde virou noite. Ninguém imaginava isso. Aquele que é o Rei da Glória, que participou da criação, está dando a vida no lugar do seu povo e entrega ao Pai o seu Espírito. Como Jesus, se nós queremos orar, nós devemos aprender a entregar todas as coisas na mão do nosso maravilhoso Deus. Mas Jesus não orou só no batismo, nem só na cruz. Jesus orou no Getsêmani, no momento de angústia que antecedia a sua dor. Lucas 22, 40 e 42. Os varões vão ler comigo. Lucas 22, 40, 42. Todo varão de verdade, leia comigo, por favor, em nome de Jesus. 1, 2, 3, assim diz a palavra de Deus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabe, irmãos, que ele vai sofrer o peso de todo o inferno nas suas costas. Eu imagino, irmãos, que ele já pressente o cheiro da ira de Deus. Ele diz: Pai, eu não vou aguentar tomar o cálice da tua ira. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas louvado seja Deus que ainda em intenso sofrimento, ele não se desviou do seu propósito. Ele diz: que se faça a tua vontade. Ele obedeceu até o fim. Quando nós oramos, irmãos, nós somos capacitados por Deus para obedecer. Se você precisa melhorar na obediência na sua vida, ore em nome de Jesus. E você vai ser capacitado a obedecer. Mas Jesus orou não só nesse momento. Quando chamou os 12, ele orou. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 12 ao 13. Jesus foi chamar aqueles pastores que ficariam adiante da obra quando o Pai o levasse para a glória. E agora então ele tem que preparar homens que vão liderar a sua igreja, vão escrever a sua palavra, vão ser uma bênção em suas mãos. O que ele faz no momento em que chama os discípulos? Lucas 6, de 12 a 13. Vocês vão ler para mim, por favor. 1, 2, 3, podem ler. Louvado seja Deus, nenhum dos apóstolos do Brasil estão aqui, né? Amados amigos e irmãos, esses que se chamam de apóstolos e não são. Jesus, irmão, num momento importante, passa a noite orando. É muito interessante que ele sobe ao monte. Monte na Bíblia é lugar onde coisas importantes acontecem. Então Jesus sobe ao monte e ora a noite inteira. Ele intercedeu por cada um. Eu sei que o Senhor viu tudo o que ia acontecer e ele clamou pela vida de cada um, pela preparação que eles teriam. E eles, amados irmãos, mesmo sendo incapacitados, iletrados, limitados, foram tremendamente usados para levar o Evangelho até os rincões da terra. Quando nós queremos mais obreiros, quando nós queremos que Deus dirija a obra e conduza a igreja, nós temos que nos prostrar na presença de Jesus em oração. Ele mesmo ensinou esses homens dizendo: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Se nós queremos ver o reino crescendo, nós temos que orar por mais obreiros. E nós aprendemos a orar com Jesus, irmãos, de verdade, em todas as circunstâncias da vida. Abra sua Bíblia em Lucas 5,16. É a última leitura nesse ponto que eu faço com vocês. Lucas 5,16. Jesus está no auge do ministério, as pessoas o procuram, buscam e o convidam só para a ação. Mas o que ele faz, amados irmãos? Lucas 5,16, leamos todos. Ele, porém, se retirava para lugares solitários
e orava. Amados irmãos, a vida de oração de Jesus é tão forte que ela impacta os seus discípulos. Você, no livro de Atos, encontra a igreja orando por tudo. Como é que você vê aquela igreja orando por tudo? Ora na hora de escolher um para preencher o lugar dos 12. Ora, meu amado irmão, para eleger os diáconos. Ora, meu amado irmão, no dia em que o Pentecostes vem. Você encontra a igreja orando depois de uma perseguição e o Espírito Santo os enche, a casa treme. Você encontra Paulo em oração muitas vezes. Por que a igreja primitiva ora muito? Porque ela aprendeu a orar com Jesus. Eu não sei se você sabe, mas um dos líderes da igreja primitiva foi Tiago. Ele preside o concílio de Jerusalém, lá no meio do livro de Atos, em Atos capítulo 15. Tiago é filho de José e Maria, irmão do Senhor Jesus. E a história conta, amados irmãos, que Tiago era um homem de uma grande vida de oração. Amados irmãos, alguns historiadores dizem que Tiago chegava a ter os joelhos inchados. Ele tinha os joelhos grandes saindo das suas vestes, porque ele vivia de joelhos. E quando ele morreu, foram ao seu quarto ao lado da sua cama, e lá na madeira da sua cama havia 2 buracos que eram a marca dos seus joelhos no chão. Tamanha vida de oração que Tiago tinha. Então nós fomos na Coreia e vimos os coreanos orando. Sabe com que eles aprenderam a orar? Com Jesus, com os apóstolos, com a Bíblia. Se nós queremos ter uma séria vida de oração, nós temos que ler as Escrituras. Irmãos, a oração é um tema que permeia a Bíblia inteira. Quando os apóstolos estabeleceram a prioridade do seu ministério, nós na Igreja Presbiteriana falamos da centralidade da palavra, e é verdade, ela é central. Mas eles disseram assim, nós não vamos servir à mesa, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles botam a oração primeiro, porque quando a gente ora, a gente é humilhado e depende de Deus. Meu irmão, oração deve ser persistente. Se você quer ser como Jesus, se você quer ser uma bênção, está na hora de parar de confiar na força do seu muque. Está na hora de pensar que você, com a sua capacidade, resolve os problemas. Está na hora de parar de achar que você é a solução para todos os problemas da sua família, da igreja. Meu irmão, as coisas só vão resolver com oração. Há coisas na nossa vida que só se resolvem com oração. E sabe por que muitas vezes você tem dado com a cara na porta e as coisas que você faz não vão para frente porque você não ora? O Senhor tem te mostrado muitas vezes que para fazer a diferença no reino espiritual, no mundo espiritual, não é a capacidade da sua eloquência, não é o poder da sua exegese, não é a sua capacidade de liderança, não é o seu belo sorriso, nem a sua simpatia. Vidas são restauradas pelo poder do Espírito Santo. Eu não mudo o coração de ninguém. É só o Espírito Santo que converte, santifica e restaura. E se nós queremos ver alguma bênção acontecendo na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Não dá, meu irmão, não dá. Eu não mudo o coração de vocês. Por que Deus encheu essa igreja? Porque Ele botou a nossa cara no pó e a gente começou a orar. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Meu irmão, entenda, muitas coisas que você não avança na sua vida é porque você não ora. Muitas bênçãos que você não vê transformação e maturidade na sua vida cristã é porque você não ora. Ah, amado irmão, uma colheita que você já queria ter no seu lar e não tem porque você não ora. O seu ministério não abençoa como o de Jesus, porque você não ora. Então o Senhor hoje está dizendo que quer te abençoar. E está dizendo para olhar para Jesus. Entender que oração é tudo. Olhe para a Bíblia e veja esse tema da oração, onde ele começa e onde ele termina. É um dos grandes temas da teologia bíblica. Todo mundo que é de Deus, ora a Deus. Lá no início você encontra Abraão orando a Deus. Lá no final você encontra Paulo, no final de sua vida, orando a Deus. Lá no Apocalipse você vê João orando a Deus. Irmão, não há igreja, não há vida cristã, não há conversão de almas, não há santificação, não há poder na pregação, não há bênção se nós não temos uma vida de oração. A igreja ouça o que o Senhor está falando com ela hoje. Se arrependa. Busque sinceramente o Senhor para que seja abençoada com a oração. Mas ao olhar para o texto dessa noite, amados irmãos,
O texto ainda nos diz que a bênção da oração obtém resposta. A bênção da oração obtém resposta. E aqui, amados irmãos, Deus me dê graça para ser mais objetivo. Mas a parábola que Jesus conta é a seguinte, que havia em certa cidade um juiz iníquo. E havia naquela cidade uma viúva. E eu não sei por que não há um tribunal naquela cidade, talvez ela seja uma cidade pequena, talvez ela seja um ermo. E aquele juiz é uma autoridade muito respeitada. E corre a fama naquele vilarejo que ele não teme a Deus nem respeita a homem algum. Ele é a maior autoridade, ele faz o que ele quer, ele não está aí para ninguém. Mas aquela viúva tem uma demanda com uma pessoa, e a pessoa foi injusta com ela. Ela sabe que a causa dela é correta e que ela vai ganhar se o juiz julgar retamente. Então ela se aproxima daquele meritíssimo e diz, julga a minha causa. E ele não está nem aí, ele se acha Deus. E aí então ela vê o juiz, julga a minha causa, e ele não quer julgá-la, irmãos. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas aquele juiz chega no seu tribunal, julga a minha causa, e ele, sai para lá, sua velha coroca, nem te conheço. E de repente então, ele não julga a causa dela, ela não pode dar suborno, não pode dar dinheiro para ele, mas de repente ele sai do seu tribunal e vai para casa, e está lá ela na porta, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele diz, que mulher enjoada, está aqui na minha casa, e de repente então, ele vai dar um passeio, sei lá, no clube lá da cidade dele, ou no clube hípico judeu daquela cidade, e aí quando ele monta no cavalo, quem para na frente do cavalo, julga a minha casa, aí agarra na rede do cavalo. E ele diz, que mulher miserável é essa, que não me deixa em paz? E de repente então ele diz, olha, eu não temo a Deus. Ele fala, eu não acredito em Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher está me enchendo tanta paciência, que eu vou julgar a causa dela, para que ela não venha molestar-me. A palavra usada para molestar aí no texto, irmãos, significa agredir fisicamente, certo? É quando você dá um tapa e bate em alguém. Ele, amado irmão, já estava sendo tão importunado por aquela mulher, que é como se fosse uma agressão física. E ele diz assim, eu não temo a Deus, nem temo homem algum, mas ela está me enchendo tanta paciência que eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz para nós, considerai no que diz o juiz iníquo. Né? Jesus é maravilhoso aqui, ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Não fará Deus justiça a você? Irmãos, é muito interessante que essa parábola é pregada num contexto em que Jesus fala da sua vinda e do dia final, no capítulo anterior. E que as coisas iam ser muito difíceis. E se nós quiséssemos estar preparados para a vinda do Senhor, nós teríamos que ser homens e mulheres de oração. E aqui, então, ele disse, se um juiz iníquo, por ser importunado, respondeu à petição de uma mulher, Deus que é justo, não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo, que clama a ele. Olha, o Senhor sabe e supõe que nós clamamos a ele de dia e de noite. Ele responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabe por que nós devemos orar, irmãos? Porque Deus responde às orações. Irmãos, essa igreja é prova de inúmeras respostas de oração. Esse templo no qual você está, irmão, foi fruto de intensa oração. 11 meses com alvará parado, a gente não tinha dinheiro, a gente não sabia que Deus queria que a gente juntasse o dinheiro para terminar esse templo. Amados amigos e irmãos, muitas pessoas doentes aqui, algumas Deus levou para a glória sim, mas a maioria das pessoas nas quais nós pedimos o Senhor para curar nessa igreja, Ele as curou. Você acredita nisso? Ou Ele abriu intervenção e pessoas fizeram cirurgias e estão bem para a glória de Deus. Porque Deus arrumou, amado irmão. Quantas petições nós temos feito nessa igreja? Eu parei para olhar para o passado, irmãos, e contar. Eu falei, Deus, quantas orações maravilhosas o Senhor tem respondido nessa igreja. Minhas orações, que nem sei orar direito, o Senhor tem respondido de maneira infinitas e muito maiores do que eu tenho pedido. Irmãos, Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem respondido de uma maneira tão bendita as nossas orações. Por que nós não oramos ao Senhor? Nós estamos, irmãos, aqui à beira do presbitério, a reunião do concílio sobre o qual nossa igreja é jurisdicionada. Esse ano foi um ano de crise no país, nós recebemos mais do que 75 membros nesta igreja, mas a arrecadação se manteve. E nós não pudemos pagar tudo com a projeção que nós tínhamos. E nós íamos chegar numa reunião, amados irmãos, devendo de maneira envergonhada.
A gente, no mês de maio, fez uma assembleia aqui, pedindo para vender o terreno, a igreja autorizou, a gente não conseguiu vender o terreno. Semana que vem, o tesoureiro vai fechar a conta do presbitério. A gente vendeu o terreno sexta-feira, irmão. Deus, nós vamos pagar quanto? Nós vamos terminar o ano inteiro sem dever ninguém. Deus é bom ou não é bom, irmão? Responde ou não responde as nossas orações? Ele bota a gente na prova para a gente botar a cara no pó. E quando a gente não tem força alguma, Ele mostra o poder dEle. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate abri-se-lhe-á. Você tem oferecido a Deus suas orações? É claro que nem sempre o Senhor respondeu. Houve orações que o Senhor disse que não, e nós choramos muito, mas nós o amamos a ponto de entender que a vontade dEle para nós é o melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Até quando Ele diz que não, Ele responde às nossas orações. Então, meu querido irmão, clame ao Senhor. O que você está esperando? Há bênçãos à sua disposição e você não as recebe porque você não se deleita na presença do seu Pai, que pode derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Peça hoje, clame, bata, esmurre a porta e Deus vai abrir e derramar sobre você bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos orado nessa igreja, vou contar um testemunho para a glória de vocês, né? Deus tem feito uma obra bonita na nossa igreja, nós não somos nada, irmão, nós merecemos inferno, nós não somos melhores que ninguém. Mas eu fui pregar no congresso da 4ª igreja semana passada, certo? Na sexta-feira da outra semana, e sentei-me com o meu querido amigo, pastor Adriano, e ele está lá pastoreando, e a gente conversando, ele sentou, virou na mesa para mim, estava eu, a Dani, a esposa dele, Cleusa, e ele virou para mim e falou assim, Roster, outro dia conversando com a Dani, eu estava conversando com ela, ela falou assim, como é que explica o que aconteceu na igreja do Guará 2? Ele falou assim, Rosta, eu falei para a Dani que não explica, não é coisa de homem, é coisa de Deus, não é mérito do Rosta nem do conselho. O que aconteceu na igreja do Guará 2 foi um avivamento. Aí eu baixei a cabeça e só chorei, né? O que eu vou fazer? Eu falei, glória seja dada ao nome do Senhor. Quanto tempo nós estamos orando por um avivamento aqui, meu irmão? Uma pessoa que está olhando de fora, observou que Deus aqueceu o nosso peito e reavivou a nossa vida nesse lugar. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ore, clame, chore. O Senhor está desejoso de responder às suas orações. Por que você ainda não está orando? Clame ao Senhor. Ele promete lhe responder. Mas, em último lugar, nessa noite, ao olhar para esse texto maravilhoso, o Senhor diz para nós que a oração é uma bênção. Amado irmão, é uma bênção que é um dever. É uma bênção perseverante. Louvado seja Deus, irmão. Além de ser uma bênção que é um dever e perseverante, ela obtém resposta. Mas, em último lugar, amado irmão, a oração é para quem crê. A oração é para quem crê. Eu vou ler o versículo 8 uma vez e você vai ler outra vez. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vocês, irmãos, leiam, por favor, o mesmo versículo. Deus responde às nossas orações. Por que Jesus traz essa temática da vinda do Filho do Homem? Porque se você olha para o capítulo 7, ele está pregando sobre a vinda do reino de Deus. E a oração, amado irmão, é uma demonstração de que nós cremos no Senhor. Então ele fala, tudo bem, Deus é rápido em responder. Ainda que aos nossos olhos pareça demorado, mas ele responde na hora certa. Mas ele fala, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Será que quando Jesus voltar, vai ter alguém orando? Vai ter alguém que acredita no poder de Deus? Vai ter alguém que crê, irmão, que Deus é o Deus que responde às orações? Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Você só terá uma vida de oração abundante se você é um homem ou uma mulher que crê. Se você não ora, isso é um tremendo sinal de incredulidade na sua vida. Você professa ter uma excelente teologia.
E está de acordo na Bíblia com tudo que Deus fala sobre Deus, sobre o Senhor Jesus e sobre a salvação. Mas essas verdades que adormecem no seu intelecto não desceram pelos rios, chegando à grande lagoa do seu coração. E de lá saindo, então, para influenciar os rios caudalosos da sua vida. Então você diz crer, mas se você não ora, você é incrédulo. Você tem uma fé intelectual. Você tem uma fé ritualística. Você talvez tenha uma fé familiar e tradicional. Mas aquele que crê, ora. Jesus disse, ele vai encontrar fé na terra. O Senhor encontrará fé quando ele voltar e encontrar o seu povo orando. Irmão, se você quer receber as bênçãos de Deus, creia em Deus. Creia que Deus responde a oração. Creia e diga, Senhor, responde a oração na minha vida, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, eu vou terminar com a história de George Miller, quando ele, irmãos, foi um homem muito usado por Deus, certo? Ele foi um jovem luterano alemão que fez seminário na Inglaterra. Ele era não crente, ia para a bebedeira quando estava fazendo seminário e Deus o converteu. Ele se tornou um pastor muito movido pelo amor do Senhor, que começou a pegar os meninos de rua e levar para dentro de casa. E de repente, então, ele abre um grande orfanato. E ele disse para Deus que ele ia sustentar os meninos de rua sem pedir dinheiro para ninguém. E ele, amados irmãos, abriu um orfanato para meninos, depois para meninas, e mais de 1000 crianças passaram nos orfanatos de George Miller, e ele nunca pediu um centavo para ninguém. Depois dos 40 anos, ele se aprofundou na sua vida de oração. Alguns historiadores dizem que George Miller lia a sua Bíblia de manhã, de joelhos, amado irmão. Ele orava enquanto lia o texto, e ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo, e depois de ser usado nos orfanatos, ele se tornou um pregador e um conferencista internacional. Um homem que era um grande referencial de homem de Deus. Homem que houve um dia, irmãos, que não havia café da manhã para todas as crianças do orfanato. E ele então sentou as crianças na mesa e com fé disse, crianças, vamos agradecer pelo pão e pelo leite que o Senhor vai nos dar. E quando as crianças sentam, cantam, irmãos, como a gente cantava lá no Chile. Essa é uma prática legal para você fazer no almoço. Lá no Chile a gente cantava uma música assim. Vou cantar em espanhol, você vai entender. Te damos gracias, ó Senhor, por esta prueba de tu amor. Sé nuestro huésped Jehová y danos celestial maná. Amém. E as crianças cantam e agradecem quando elas terminam de orar. Um homem bate na porta. Aqui é o orfanato do seu George Miller. Eu estou com um caminhão de pão aqui, de leite para entregar onde eu vou, mas o caminhão quebrou. E o pão vai esfriar e o leite vai perder. Por acaso o senhor aceita o pão e o leite para suas crianças? Deus mandou. Mas George Miller, irmão, foi pregar no Canadá. A história que eu queria contar era essa. E ele está indo para Quebec. Tá certo? Foi só uma introdução para você. Ele está indo para Quebec. E no meio do mar, irmão, tem uma grande névoa. E ele tem que chegar em Quebec para pregar no sábado. E é uma quarta-feira e ele chega para o capitão e falou assim, capitão, eu tenho que pregar em Quebec no sábado. O capitão deu uma risada. Com uma névoa dessa, você nunca vai pregar em Quebec no sábado. Aí ele falou assim, vamos orar. Aí o capitão, vamos orar. E foi orar. Ele falou assim, não ora não, porque você não crê. Você não precisa de orar não, senão você não acredita. Pode ficar tranquilo aí, oração é para quem crê. E ele dobrou o joelho e falou assim, Senhor, eu sou teu servo, sou pecador, não sou nada, mas o Senhor é tudo. O pessoal lá em Quebec está me esperando para pregar a mensagem do Senhor e exaltar o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho que chegar, que eu tenho compromisso. O Senhor é o dono da névoa. Por favor, Senhor, tira essa névoa para que a gente avance. Irmão, quando o homem terminou de orar, a névoa saiu da frente dele. E ele chegou em Quebec e ele pregou no sábado. Você tem experiência desse jeito na sua vida de oração? Isso é para quem crê, meu irmão. Que Deus, é Jesus que está ligando, não, viu? Pode ficar sossegado. Ele está falando no sermão. Oração é para quem crê. Oração é para quem crê. Escute o que eu estou falando. Oração é para quem crê. Então creia. E você verá o Senhor respondendo às suas orações. Porque nós podemos ter certeza de que o Senhor responde às nossas orações e eu estou chegando mesmo ao final. Porque no dia em que Jesus orou no Getsemane, ele disse,
Pai, passa de mim esse cálice. E o Pai não ouviu o que ele pediu. Eu e você não merecíamos ser ouvidos, mas alguém tinha que não ser ouvido no nosso lugar. E Jesus não foi ouvido para que Deus pudesse ouvir as minhas e as suas orações. Foi porque ele deu a sua vida na cruz e garantiu para nós a porta aberta na sala do trono, que nós temos a mais plena certeza de que o Pai responde às nossas orações. Creia em Jesus como seu Salvador e as suas orações serão respondidas. Creia no Senhor, Ele vai responder às suas orações, e ainda que te diga que não, Ele vai te dar o consolo necessário para enfrentar a adversidade. Ore sempre, não esmoreça, persevere na oração, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com a banda.